Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos iniciar a nossa revisão, caneta e papel nas mãos e vamos fazer as correções. Primeira questão: tendo em vista os conhecimentos dos quais você dispõe acerca da ortoépia e da prosódia, leia, analise e procure sublinhar a forma correta expressa nos pares de vocábulos abaixo, levando, pois, em conta da linguagem, requisitado em toda e qualquer situação comunicativa que assim o exigir. O que seria, para a gente relembrar, o que seria a ortoépia? É a parte da gramática que trata da pronúncia correta dos fonemas nas palavras. E a prosódia é a parte da gramática que vai orientar a sílaba tônica das palavras. Então, na primeira questão, nós vamos indicar qual seria, desses pares de palavra, qual seria a forma correta. Então, na letra A, rubrica. Na letra B, privilégio. Letra C, cabeleireiro. Letra D, caranguejo. E letra E, lagartixa. Segunda questão. Tendo em vista a relação de dependência manifestada entre um nome, que é o termo regente, e seu respectivo complemento, termo regido, preencha as orações, as lacunas das orações com as devidas preposições. Então, nós temos aí o estudo sobre concordância nominal. Então, a concordância nominal ela se dá, é a relação que se estabelece entre o nome e o seu complemento e ela se dá com o auxílio de uma preposição. Então, vamos acompanhar. Letra A. O fumo é prejudicial à saúde. Se é prejudicial a alguma coisa, seria a saúde. B. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis. O nome acessível requer um complemento com auxílio da preposição a, que se é acessível a. Então, acessível à população. C. Seu projeto é passível. Se é passível de alguma coisa. Então, passível de reformulações. Letra C. Letra D. Esteja atento. Quem está atento a alguma coisa. Atento a tudo que acontece por aqui. Letra E. Suas ideias são compatíveis. Se é compatível, é com alguma coisa. É compatível com as minhas. Tudo bem? Terceira questão. Indique onde há erro de regência nominal. Novamente, uma questão de regência nominal. Então, letra A. Ele é muito apegado em bens materiais. O nome que requer complemento com auxílio de preposição é apegado. Só que quem é apegado a e não em. Então, terceira questão, o gabarito, a alternativa que apresenta um erro aí seria a letra A, que é o nosso gabarito. Vamos avaliar as outras. Letra B, estamos fartos de tantas promessas. Quem está farto de. Então, tá ok a preposição ligando o complemento ao nome. Letra C. Ela era suspeita de ter assaltado a loja. Suspeita de. Certo. Letra D. Ele era intransigente nesse ponto do regulamento. Que intransigente é intransigente em. Então, a gente observa aí a preposição em. Ela está contraída em, a preposição em, mais o pronome esse. Por isso que ficou nesse. Letra E. A confiança dos soldados no chefe era inabalável. Que é inabalável em. Então, requer um complemento com auxílio da preposição em. Então, a gente vai, também é um item que está certo, a gente observa esse em lá no, tá? Porque essa frase deveria estar: a confiança dos soldados era inabalável no chefe. E a preposição lá está contraída com o artigo o. Por isso que ficou no. Então, tá ok. Então, terceira questão, onde há erro de regência nominal é na letra A. Quarta, assinale a sequência que completa estes períodos. Item 1. Ela, aí nós vamos preencher com uma das formas que estão lá, de mesmo ou mesma. Então, nós vamos colocar ela mesma, porque eu faço a concordância com a palavra que está se referindo, que seria ela.
Então, ela mesmo disse que não iria. Segundo item, vamos usar anexo, tá? Então, vão, vai concordar também com a palavra que se refere. Vão anexos os livros, porque está concordando com os livros, está no plural, então anexos vai para o plural. Com exceção de se anexo viesse precedido por uma preposição, ele ficava invariável, tá? Terceiro item, a moça estava, aí meio ou meia. Aqui nós vamos utilizar o advérbio, tá? É meio, porque é o modo como ela estava, meio aborrecida. Então não vai variar. Quarto item, vamos usar necessário. Também necessário, ele vai concordar com a palavra que ele está se referindo e, na verdade, com o determinante dessa palavra. Então nós temos lá, vai ficar, é necessário muita atenção para atravessar a rua. Ele concorda com a atenção, porém a atenção não está acompanhando de nenhum determinante, então necessário fica invariável. Quarto item, nesta aula estudam a terceira e a quarta séries do primeiro grau. Aqui séries poderia ou não variar. Por quê? Porque a gente observa que há um caso aqui do núcleo, né, do substantivo, eles serem numerais ordinais. Então, ele pode ser usado tanto no plural quanto no singular. Então, a nossa alternativa correta, que vai preencher as lacunas, seria a letra D. Mesma, anexos, meio, necessário e séries. Quinta questão. Assinale a opção em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis. Então, a letra A. Então, nós vamos pluralizar e nós vamos ver quais desses itens, mesmo pluralizando, as palavras em destaque se mantêm no singular, não varia. Letra A, nós temos lá, este é o meio mais exato para você resolver o problema. Estude só. Então, aqui, se nós formos colocar no plural, nós vamos dizer, estes são os meios. Então, aqui nesse item, o primeiro termo já vai variar, a primeira palavra em destaque já vai variar. Então, não é a nossa resposta não é a letra A. Letra B, vamos passar para o plural. Meias palavras, então já variou meia aqui, já não é o item B. Letra C, estava, observe que só aqui tem o sentido de sozinho, então ele é um adjetivo, ele vai variar. Então estavam sós naquela ocasião, então já variou. Letra D, o só aqui, ele tem o sentido de somente, de apenas, então ele é um advérbio, ele não vai variar. Então, só estudamos o elementar. Então, aqui já não houve variação. Vamos continuar lá. O que me deixam meio aborrecido. Então, a gente vai observar que nem o primeiro nem o segundo não vão variar. Ambos são advérbios, tá certo? Com o sentido de somente, de apenas. A letra E, passei muito inverno só. Então, passemos muitos invernos sós. Variou porque o sentido é de sozinho. Então, quinta questão, o nosso gabarito é letra D. Sexta questão, considerando a concordância nominal, assinale a alternativa correta. Então, é o caso de concordância nominal. Então, ela mesmo confirmou a realização do encontro. Neste caso, mesmo está errado, porque deveria concordar com ela. Então, deveria ser ela mesma. Então, não é, nosso gabarito não é a letra A. Letra B. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Criticado, a concordância está incorreta. Deveria ser criticada, porque está concordando com reedição. Tá certo? Letra C. Ela ficou... Aqui não é meia, seria o advérbio, é o modo. Então, seria meio preocupada com a notícia. Então, também está errada.
Letra D, muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Então, quem falou como emocionada, quem disse foi ela. Então, ela diz muito obrigada. Então, tá certo esse item aí. Então, o gabarito da nossa sexta questão é letra D. E letra E, anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Aí não deveria ser anexos, deveria ser anexas, porque se refere a fotografias. Sétima questão é uma questão de concordância verbal. Então vamos ver quais são as formas que preenche do verbo fazer, haver e existir. Então, já faz anos. Então, é faz aí, porque o verbo indica tempo decorrido, tempo passado. Então, ele não pode flexionar, ele é impessoal, tá? Então, faz anos, já faz anos. Havia, porque o haver tem o sentido de existir. Então, havia, então ele, com o sentido de existir, ele é impessoal também. Então, havia nesse local árvores e flores. Hoje só existem ervas daninhas. Agora, o existem flexiona, porque ele não é impessoal, tá certo? Ele vai flexionar para concordar com o substantivo a que ele se refere, que seria ervas daninhas. Então, sétima questão, nosso gabarito é letra D. Oitava, julgue certo ou errado para a concordância verbal das orações a seguir, de acordo com as regras gramaticais normativas. Letra A, ou frango ou macarrão me fez passar mal no almoço de ontem. Ó, nós temos aí núcleo, sujeito composto, ligado pelas conjunções ou e dando ideia de exclusão. Neste caso, ele vai concordar com o sujeito mais próximo. Então, esse item aí seria realmente fez, né? Então, esse item aí está correto. Letra C, a raiva e o choro daquela mulher assustou a todos. Nós temos agora um sujeito composto, a raiva e o choro. E esse sujeito composto, ele é formado, o seu núcleo forma uma gradação. Então, o verbo ele vai concordar com o termo mais próximo, logo deveria ser realmente assustou. Então, esse item está certo. Letra C, tu e ele devem ser cuidadosos na estrada. A gente observa aí que o sujeito composto ele é formado por pessoas gramaticais diferentes. Neste caso, o verbo vai para o plural e ele vai concordar com a pessoa por ordem de prioridade. Se tiver a primeira pessoa, ele concorda com a primeira. Se tiver com a segunda e por fim com a terceira. Como nós temos a segunda, ele vai concordar no plural com a segunda. Então, deveria ter ficado aí ele, tu e ele deveis ser cuidadoso. Então, essa concordância verbal ela está errada. Letra D, a alegria e o entusiasmo era contagiante. A gente observa aí o sujeito composto formado por palavras sinônimas, tá? Neste caso, o verbo vai para o singular e fica no singular, concorda no singular com os dois núcleos, ou vai para o plural, fazendo vai para o plural concordando com os dois, ou fica no singular fazendo uma concordância atrativa com o núcleo mais próximo. Então, nesse caso, como ele disse ele concordou com o núcleo mais próximo, que seria entusiasmo. Então, letra D está certo. Letra E, ou a menina ou o menino ganharão a competição. Está dando ideia de exclusão, ou um ou outro. Então, nesse caso, a concordância é feita com o mais próximo. Então, deveria ser ganhará, tá? E não no plural. Então, esse item aí está errado. Eu espero que vocês tenham ido muito bem nesse exercício de revisão. Bom estudo e a gente se vê na próxima. Obrigada!